Dorama, sim. Esse canal aqui ainda é um canal de livros, de teologia, de estudo, de reflexões bíblicas, mas hoje eu vou ter que falar sobre dorama. E se você é homem, acho que você tem que ficar aqui nesse vídeo. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu acabei assistindo dorama de tanta insistência. Eu geralmente assisto algumas séries com a minha filha sempre, pra gente conversar assim, até sobre isso. Nós vemos juntas e acabamos vendo algumas séries juntas. Acaba que às vezes a série é muito mais fácil de ver do que ler juntas, né? Então a gente sempre vê, eu converso com ela sobre o que aconteceu na série, se a série é boa ou não, faço análise assim, full time ali com ela, né? Apesar de que a gente já faz uma triagem antes. E isso ajuda muito a o teu filho estabelecer assim, aquela ideia do que é correto ele assistir ou não, né? Então, principalmente ela chegando numa idade já mais jovem, né? Quase adulta já. E então é importante mesmo que a gente faça isso desde sempre. Eu sei que no começo pode ser um pouco chato, né? É difícil porque no começo a gente vai ver séries de sereia, se for menina, vai ver desenhos, super-herói, assim. E hoje em dia tem bastante super-herói de adulto, né? Mas acaba que a gente vê muita coisa infantil no começo, né? Quando a gente começa esse hábito de ver as séries com as crianças. Mas a gente vê muito desenho no começo, muita série infantil, quando a gente começa a ver a série com as crianças já pequenas. Mas é importante que a gente faça isso, porque eu lembro quando eu era professora de juniores, e eu lembro deles falarem de séries de alguns super-heróis, assim, acho que, eu esqueci o nome eu até vou colocar aqui a capa, tá? Ela é uma heroína, e ela tinha uma série, mas gente, a série é assim, ela banaliza muito a questão dos relacionamentos. Ela tem um vazio que ela tenta preencher com casual. Não vou falar aqui a palavra pra vocês entenderem. E é um absurdo como ela se desvaloriza, sabe? Como ela desvaloriza esse relacionamento e como ela vulgariza a ponto assim dela entrar no banheiro com uma pessoa que ela não conhece e praticar ali. E ela se sente totalmente insatisfeita. É como se ela tivesse ela mesma abusando dela, sabe? É uma coisa muito complexa. E vejam, os jovens e os juniores da minha igreja estavam assistindo essa série. E os pais achavam que era uma série de uma heroína, mas não era. Então, é ideal que os filhos de vocês tenham esse tempo com vocês e que vocês possam selecionar com eles alguma coisa pra ver e procurar selecionar coisas que eles também gostem, então não é só aquilo que você acha que é ideal, que é perfeito, mas isso também vai formar neles ao longo do tempo gosto que vocês gostariam que tivessem pelas coisas, assim, né? Vocês vão acabar conduzindo eles também nisso. Porque muitas vezes a gente escolhia a série pra ver juntas, geralmente era na nossa horário de almoço, né? Quando eu trabalhava, que a gente almoçava juntas e a gente escolhia uma série quando a gente tava comendo. Não, o ideal não é tu comer na mesa assistindo nada, mas a gente tinha uma configuração, um tempo assim, onde eu só conseguia ficar com ela, mais era na hora do almoço, né? Que eu vinha em casa almoçava, ficava com ela, levava ela pra escola, eu buscava ela da escola e acabava almoçando com ela nesses dois momentos. Então a gente tirava algum momento ali pra ver alguma série. Com o passar do tempo, acabou que a gente foi, nesse tempo, escolhendo sempre uma série que a gente vê juntas em algum momento, né? Agora que eu tô em casa, em algum momento do dia a gente acaba vendo uma série juntas ali e tal. E não é todo dia, mas a gente vê. A gente acabou tendo que ceder, as duas acabaram cedendo uma pra outra nos gostos e acabou que formou muito nela alguns dos gostos dela hoje por séries por conta de assistir comigo, sabe? Então é interessante trabalhar também várias coisas com esse hábito. Numa dessas, ela queria ver dorama e eu achava assim muito complicado. Uma coisa que muita gente por aí tem falado, principalmente no meio pentecostal, né? É que os doramas têm um problema de não tem uma definição assim de menino e menina, né? Os meninos e os meninos vestem as roupas parecidas, roupas iguais, eles são muito parecidos. Isso até causa vários muita gente diz que existe muito preconceito com relação a isso, né? São séries coreanas e tal, mas assim, acho que o ponto principal que eles reclamam muito é que eles têm muito essa coisa de vestir igual, vestir parecido, aquela coisinha ali do romantismo, do homem não ser um homem caricato masculino, sabe? Então eles ficam um pouco receosos e têm falado assim, às vezes absurdos sobre isso. Então quando a minha filha me propôs ver um dorama, vamos lá, vamos ver qual que é. Eu achei que ia ser uma coisa muito... tá, mas vamos. Então eu assisti dois até agora, né? Os dois assim que todo mundo dizia, não, esses dois aqui são os melhores, a gente assistiu. Que foi Uma Advogada Extraordinária, que apresenta uma menina que tem o transtorno do espectro autista. Então ela é advogada, se desenvolve ali, né? Então trata toda essa questão de como ela mesmo com essa questão, como que ela se desenvolve, como que ela age na sociedade, né? Então é interessante isso porque ela cresce e tal, e se torna uma pessoa autônoma, né? Então é bem legal, bem interessante de ver, assim, as características. Eu achei pelo menos, eu não tenho, assim, tanta experiência com a questão autista, mas eu achei, assim, que trabalhou de uma forma delicada, sem tirar ali as dificuldades, mas e trazendo, assim, as vulnerabilidades, mas também
a doçura, sabe? E a beleza disso. Mas eu vou falar mais sobre isso depois pra vocês. E também assisti Pousando no Amor. O Pousando no Amor é um casal, né, que um mora na Coreia do Norte e outro na Coreia do Sul. Eles têm essa divisão histórica aí entre elas. Não, todo mundo sabe, a Coreia do Norte é muito fechada, vive um regime, assim, totalmente totalitário, e acaba que ela acaba caindo lá. Ela é uma empresária bem-sucedida, tem problemas familiares, então ela acaba caindo lá e é resgatada por um soldado norte-coreano, assim. Então, é bem interessante, mas assim, vou falar pra vocês, assim, principalmente o que eu achei interessante nessas questões, tá? Já começa que, assim, qualquer criança pode assistir esses dois doramas, pelo menos, mas acho que na maior parte eles são assim, né? Se eu assistir algum outro, uma hora eu venho aqui e trago pra vocês também essa análise aí dos doramas, mas assim, qualquer criança pode assistir. O que eu achei interessante? Não traz, assim, a masculinidade que nós estamos acostumados aqui com as novelas brasileiras, com os filmes, assim, no geral, assim, do mundo. Ele não traz essa masculinidade e nem traz uma feminilidade de agora, assim. Ele não traz essa militância toda, até apesar de, assim, de que eu achei que Pousando no Amor, até uma advogada extraordinária, trazia algum tipo de militância muito mínima, assim, da questão da autonomia do poder da mulher, no sentido de se colocar na sociedade. Mas, assim, é algo que é meio que inevitável, assim, né? Porque tá ali, né? Tá acontecendo, tá na vida. Mas não trouxe nenhuma questão, assim, tão machista. O que eu achei, assim, eu vou dizer pra vocês dos dois, tá? Não trazendo nenhuma análise, assim, mais profunda. Se alguém quiser que eu fale bem certinho de cada um deles, uma hora, bota aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo, mas o que os dois me trouxeram, assim, de surpresa? Sabe o que é? A gente tá muito acostumado a ver filme e ver novela onde traz, assim, uma sexualização excessiva das pessoas, onde o amor é totalmente sexualizado, onde as expressões de afeto são totalmente sexualizadas. Então acaba que a gente fica esperando que existam demonstrações afetivas com relação a isso. A gente fica com a expectativa que vai existir uma demonstração do afeto totalmente relacionada a isso. Então, quando eles começam a expressar o amor e o desejo entre eles, em nenhum momento ele é sexualizado. E isso é muito estranho. Vocês vão perceber como a nossa mente está cauterizada e pensa nisso. E o que eu achei, assim, bonito é que eles começam a demonstrar o afeto e as relações, às vezes, assim, naquelas birrinhas até infantis, né? De ficar sempre assim, não, eu não me importo com você. Mas, no fundo, a gente percebe que ele tem atitudes que se importam. E eles demonstram um amor, assim, com ações mesmo, sabe? Eles não têm aquela sofrência... Tem uma sofrência, assim, muita. Mas, tipo assim, não tem aquela sofrência eu sofro porque o meu amor, eu desejo essa pessoa. Eles desejam estar com a pessoa. E quando existe um sofrimento, assim, amoroso, de distância, de impedimento, fica muito claro que eles valorizam a presença, estar com a pessoa ou o bem-estar dela. Então não tem mais eles não alimentam aquele amor, assim, aquele tipo de amor que não é um amor, né, vamos dizer assim, entre aspas, não é um amor verdadeiro, que é aquele amor possessivo. Não, eles experimentam e falam de um amor onde eles se sentem bem em saber que aquela pessoa que é benquista por eles está bem. Eu lembro que no Pousando no Amor tem uma época que eles ficam, assim, anos separados. Eles não sabem quando eles vão se ver, né? E ele vai lá e prepara pra ela, isso que eles não são namorados, tá? Não, acho que não rolou nem beijo entre eles. Eles se gostam, sabem que se gostam. E aí ele deixa pra ela, assim, todo ano, todos os dias, ou assim, por períodos, um bilhete dizendo o que ele gostaria que ela fizesse. Pra que ela vivesse bem e feliz mesmo não estando com ele, sabe? E é muito bonito ver, assim, que a satisfação dele... Ele deixa explícito nas mensagens, é que ao receber as mensagens dele, ela faça alguma coisa na vida dela que vai promover alegria pra ela, sabe? Como hoje você vai sair com os amigos, né? Hoje você vai comprar uma planta, hoje você vai comer uma comida nova. Então, assim, ela faz as atividades pensando nele. É claro que tem aquela, poxa, eu queria estar com ele, mas tem muito, assim, dela alegre e satisfeita. Ou seja, assim, ó, vocês vão se surpreender o quanto vocês estão com a mente, assim, fechada numa ideia de que sem aquela pessoa não existe vida. Sem estar naquele relacionamento não existe vida. Então eu fiquei surpresa, assim, de como a minha mente estava condicionada que logo ia ter uma ação dessa, sabe? Um contraponto, assim, muito, muito distante. É o Crepúsculo. Gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Esses filmes desse relacionamento de vampiros aí, que a Bella fica, assim, ó, praticamente inerte. Ela tem aquela cara, assim, de que não tem essa reação, né? E desesperada, quase que morta, por conta de não poder estar com o Edward, né? E, gente,
o dorama é um contraponto totalmente assim, existe uma vida e uma espera, mesmo que eles queiram ficar juntos e por algum motivo não estejam, existe uma vida, né, nesse meio período, eles não ficam, tipo, mortos pro mundo. E isso é tão importante hoje, que a gente vê assim, que os caras estão aí, né, não aceitam o fim dos relacionamentos, as mulheres também, mas os homens a gente tem visto bastante notícia, né, que é mais noticiado, que não aceitam o fim do relacionamento, que acabam, assim, cometendo, assim, atitudes, assim, impensáveis, às vezes, assim, o que a gente tem visto é porque a gente tá sendo muito alimentado por filmes, por novelas, né? E o pessoal fala muito de, é errado ler ficção. Mas a gente vê filme e eles estão ali embutindo na nossa mente com imagens, como que as coisas são de acordo com o que eles pensam. Então, a gente acaba esperando isso dos relacionamentos, sabe? Claro, se tu é homem, tu vai acabar a série e já vai ficar, assim, complicado pra ti, tá? Porque, assim, quem é que não quer encontrar um amor de um dorama? Os caras são, assim, tem aquela suculência, principalmente no Pousando no Amor, né? Tem aquela coisa do homem, ele é muito homem, assim, tipo, afastado dela, ele não quer nada com ela, ele tem os relacionamentos. É um negócio. Você tem que ver a trama, tá? Mas tem muito, assim, do cuidado masculino, sabe? Sem segundas intenções. De como ele demonstra através das ações algum tipo de afeto que nem ele sabe que ele tem ainda, né? Do cuidado, de tipo, eu não ligo pra você, vai lá e tapa ela quando ela dorme, vai lá e deixa pra ela uma comida pronta. Eu lembro daquilo que ela comentou numa conversa, e ele acaba tentando proporcionar pra ela aquilo que ela já esboçou que ela gostaria. Então, assim, a gente fica desejando esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento, sabe? E eu penso que espelhar essas expectativas nas pessoas que a gente tem é sempre o pior, no sentido de que a gente sempre tem que espelhar as expectativas que a gente deseja do outro primeiro na nossa parte, que é o que a gente consegue fazer, né? É a gente ser para aquela pessoa tão desejável quanto a gente gostaria que aquela pessoa fosse para nós, tá? Então já começa por aí. Segundo, eu não acho errado pedir que Deus promova um relacionamento parecido com esse na nossa família, né? Mas sempre contando que ele tem que começar por ti, porque é tu que pode mover, né, essa parte, tu que pode fazer girar essa roda. Então nunca ficar pensando assim, ele podia muito bem ter feito que nem aquele. Porque, gente, gera uma expectativa, tá? Gera, assim, um desejo de que aquilo seja real. Como gera em qualquer outro filme, qualquer outro desenho, qualquer livro que tu vai ler. E muitas vezes a gente traz a ficção, né, e óbvio que traz pra vida real, né, essa é a ideia, e é isso que acaba, às vezes, trazendo até benefício, por exemplo, na leitura, de tu poder entender como outra pessoa pensa, a partir do momento que tu tá se espelhando ali naquilo que aquela pessoa tá fazendo e tá tentando entender ou criar uma imagem, um cenário e tentar entender os sentimentos, né? Então isso é o que acontece quando se lê ou se vê ficção, principalmente se lê, né? Porque quando se vê, o autor, ele já tá expressando ali o que o diretor entendeu do que leu. Agora, quando a gente lê de acordo com as nossas afeições, as nossas características, a gente consegue impor sobre aquela história também um pouco do nosso DNA. Nossa, quando eu falo isso, eu já começo a lembrar das aulas de hermenêutica e de interpretação, assim, sobre essa história de como ler e interpretar, de quanto a gente pode colocar nossa ideia sobre as coisas, mas esse é assunto para outro vídeo. Com certeza vai rolar aqui um dia, que hermenêutica é um negócio complicado pra mim, né? Mas, voltando aqui pro dorama, eu senti isso, sabe? Que a gente pode orar que Deus mude nosso relacionamento, né? Olha, gente, é um absurdo isso. As pessoas vão zoar muito falar isso, mas assim, no sentido de que eu acho muito bonito que o amor seja primeiro expresso, assim, expresso, essa é a palavra, dessa maneira, sabe? E de que a gente entenda que mesmo quando a gente não está com aquela pessoa, por qualquer motivo, até motivos que ali são plausíveis mesmo, né? Foi estudar, tá fazendo um curso, tá terminando alguma coisa e porventura não pôde casar, ou não tem idade ainda, né? E é um amor respeitoso. Existe vida sem aquela relação naquele momento, né? Existe um momento de espera que não é ruim, que tu consegue viver sem ter sempre aquele desejo, assim, aflorado, sabe, por aquela pessoa, principalmente carnal, assim. O que ficou muito explícito é isso, que não existe aquele desejo físico como prioridade no amor e no relacionamento. Existe sim a vontade de estar com aquela pessoa por completo. E isso é muito hostil e diferente pra nós, porque nós estamos, como eu disse no vídeo várias vezes, cauterizados por essa mente, assim, perversa. Então, esse pra mim foi o ponto mais importante, de mostrar que existe um desejo, primeiro, pela pessoa como um todo, não simplesmente um desejo amoroso ligado a um desejo físico, sabe? Isso foi o ponto alto. Existe uma vida, mesmo que aquela pessoa não esteja contigo, sabe? E isso é uma coisa que, assim, é crucial hoje em dia, sabe? Então, se alguém me perguntar assim, tu recomenda? Olha, eu acho que não tá perdendo muito, assim, e por mais que venham pessoas aqui
criticar ou falar alguma coisa, eu duvido que alguém não sente e veja uma série, um filme, uma novela em algum momento da vida. E se não vê, melhor, né? Mas se vê, gente, esse é uma boa opção. Pelo menos esses dois que eu vi foram boas opções. Pode ser que tenha outros que sejam ruins, que não sejam tão legais, que não sejam tão bons, pode ser. Esses dois foram duas boas experiências no sentido de mostrar um amor diferente. E um deles, quando o casal se reencontra, eu pensei, não, agora vai ter cenas assim que pelo menos demonstrem que eles estão tendo um relacionamento ali, carnal, físico. E não, quando eles ficam juntos, eles mostram assim na série uma vida de convivência, sabe? Uma vida de relacionamento, assim, de estar junto. Nada ligada a uma vida, tipo assim, poxa, a gente já ficou tanto tempo aqui nesse enredo pra não ficar junto agora, a gente vai ficar junto. É aquela coisa, sabe? Que chega o casal assim, que é o que a gente vê em filme e novela. Não. Eles estão vivendo simplesmente uma vida simples, ordinária, do dia a dia, juntos. E é tão claro, gente, tem uns negócios ali que é legal, né? Surpreendente e tal, magnífico, lugares maravilhosos, bonitos, né? Mas é bonito de ver que eles estão falando de um amor simples, sabe? De um amor, assim, do dia a dia, sabe? E nada físico, carnal. Não, um amor de estar. Eu gosto da presença daquela pessoa, assim. Eu achei demais, acho que vale a pena a experiência. Testem um desses dois aí, por mesmo os machões, assim, terem uma ideia de como, mais ou menos, acho que a mulher se sente valorizada e amada com essas atitudes, com essas ações, com esse jeito. Não, o homem não pode deixar sua masculinidade, seu jeito, que é isso também que atrai a mulher no homem, né? Ele ser o oposto, né? No nosso conceito aqui de hétero, de ser, nesses aspectos, assim. Mas é muito interessante, eu acho que talvez até ajude, né, ele a entender, assim, quais são os anseios femininos com relação a essas coisas. Então, eu acho que vale a pena, assim, dar uma olhada pelo menos nesses dois doramas. Deixem aqui embaixo nos comentários, falem o que vocês pensam sobre isso, esse absurdo que é a gente pensar nessas coisas, às vezes, da teologia, da macharada, assim, das torres de marfim, que o pessoal fala, né, que as pessoas estão lá no nível inatingível. Às vezes, quando a gente vê eles falando de anime, né, aí eu falo, pô, se vocês querem que as meninas vejam anime, né, porque eles descem ali, né, até, esse tempo tava tendo uma briga de coxinha, né, como se come uma coxinha. Então, acho que não tem porquê, sabe? Não vai ofender a masculinidade de ninguém, talvez até contribua, assim, pro relacionamento. E é interessante, não só ter esse hábito de ver com as crianças, mas também ver com o marido, né? Às vezes uma série, quando vocês têm um tempo vago e já fazem isso, escolher séries onde vocês conversem e dialoguem sobre os assuntos, assim, é interessante fazer essas análises e são importantes também pra começar uma conversa, às vezes, despretensiosa, que vai corrigir alguns pontos que precisam ser corrigidos. Sim, superficialidades, né? Mas nós também fazemos isso, não tem como negar aqui no canal que essas coisas, que a gente faz essas coisas. Eu acho engraçado, às vezes, os comentários das pessoas, como se as pessoas não assistissem novela, filme. Novela realmente não assisto, né? Mas como se não assistissem série, como se não ficassem enrolando o feed do Instagram, que acho que é pior que uma série. Tu ficar só rolando o feed do Instagram, do TikTok ali, né? É pior ainda do que tu assistir uma série, às vezes, porque não tem continuidade, não tem enredo, não tem história. E tu não tem como compartilhar com outra pessoa aquilo ali, então, assim, não vamos ser hipócritas, vamos sentar aqui, ouvir o vídeo e raciocinar. Se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, olha o tamanho desse vídeo, assim, parabéns, você é um herói. Deixa aqui nos comentários. E esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Dá uma olhada aqui na descrição, em breve vai ter aqui embaixo um link, se é que já não tem, quando você estiver vendo esse vídeo, do outro canal, onde eu falo de coisas mais particulares, assim, mais ligadas à maternidade, ou até a aplicação das coisas que eu ensino aqui no canal, como é que eu apliquei na minha vida, os vlogs, então, estão todos concentrados nesse outro canal, e vai lá e dá uma olhadinha também, tá? Hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!